O problema do desigrejado é que ele pega versículos isolados... Não é um contexto. Versículo isolado não gera doutrina, gera heresia. Quem faz isso são vocês. Vocês estão viajando e mentindo nas ideias. Você não tem a presença de Deus, porque se tivesse, você ia congregar no templo. Eu não posso desprezar 2000 anos de história e acreditar naquilo que você está falando e simplesmente pegar todos os reformadores pais da igreja, amassar e jogar no lixo. A palavra religião... É mais fácil acreditar neles do que na palavra de Cristo que tá aí, né? Você acredita no Espírito Santo? Você acha que você é igreja, mas você não ajuda ninguém? Você acredita, mas você sabe quem ajuda, não? Sabe o que aconteceria se Cristo voltasse hoje, você seria a primeira a apedrejar ele? Sabe por quê? Sabe por quê? Quando Cristo voltar naquele grande dia, ele olhará religiosos como você, que sustentam um templo. Eu não sou religiosa, eu sou a igreja de Cristo. Cristo vai olhar pra você e vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito. O dízimo que ela botou a mão no bolso e bateu aqui é pra sustentar o templo de pedra e não pra sustentar os verdadeiros templos, que são pessoas, que é o que eu prego. Thiago, o seu problema é o seguinte. Tem um teólogo amigo meu, ele fala o seguinte: a igreja, ela é fruto do seu momento histórico. Você falou que dízimo não é dinheiro. Então imagina todo mundo dentro da igreja hoje, tá passando o obreiro com a salva lá, um monte de gente jogando verdura e ovelha dentro da salva. Não tem cabimento. Ué, mas dinheiro não existia naquela época? A igreja, ela é fruto... Dinheiro não porque existia. Você falou que a sua afirmativa dinheiro é o não que existia. diz não é dinheiro. Não, pera, dinheiro... Então, peraí, deixa eu terminar de falar. Eu quero que você me fale. Deixa eu terminar Dinheiro de falar. não existia, então. De falar. Não, o que acontece? E por que não acontecia isso naquela época? A igreja, ela é fruto do seu momento histórico. Se hoje nós trabalhamos com PIX, com dinheiro, com entender. real, nós temos que trabalhar com aquilo que está estabelecido pela lei. Até porque se nós somos contra a lei dos homens, eu estarei indo contra os princípios da palavra de Deus. Imagina um monte de gente na igreja jogando verdura, jogando repolho dentro da salva. E por que não jogavam verdura lá nos sacerdotes do templo? Porque a igreja, ela é fruto do seu momento histórico. Você está dizendo que dinheiro não existia. Você está com a Bíblia aqui, você não abriu a Bíblia para mostrar para ninguém aqui qual o versículo do Novo Testamento. Porque assim, a questão não é se o dízimo é correto dar o dízimo, não. A questão é o mau uso do dízimo. Aonde Jesus disse de Mateus a Apocalipse que o dízimo ele cessou, que não é mais para dar dízimo, me mostra dentro da Bíblia. No momento em que ele diz está consumado. Não, sabe o que acontece ali? Não, peraí. Ele está consumado. Não, Thiago, eu não vou rir, ó. Posso terminar? Ó. No momento que ele diz está consumado, você sabe o que aconteceu naquela hora? Ali foi a morte expiatória, não tem nada a ver com dízimo e oferta. Posso falar? Naquele momento, só para finalizar, as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou. Sabe o que significa? Que o sacerdócio levítico, que eu citei, Hebreus 7:5, o qual recebia, o qual recebia, ele cumpriu a lei. O qual recebia dízimos, onde somente levitas receberiam e somente 11 tribos pagariam. Você não é judeu e nem levita para receber dízimo. De Pedro, agora posso falar? No momento em que as pedras e o véu, as pedras se fenderam e o véu se rasgou, o sacerdócio levítico acabou. Segundo de Pedro, então você não continua com prática. Sabe o que é continuar com o dízimo? A escritura não é de particular interpretação. Sabe qual é o problema do... pessoal, o problema do desigrejado é que ele pega versículos isolados... É um contexto. Versículo isolado não gera doutrina, gera heresia. Quem faz isso são vocês. Você pega Mateus 23 para dizer que Cristo amparou o dízimo, sendo que você nem lê lá que aquilo lá são alimentos. Você cita como se naquela época não existisse... Para finalizar, você cita como se naquela época não houvesse dinheiro, sendo que José foi vendido por 20 moedas de prata. Então, cara, vocês estão viajando e mentindo nas ideias, cara. Templos não são a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas que os religiosos chamam de igreja. E vou mais ainda. O próprio Cristo nunca mandou ninguém construir templo de pedra. Quero ver alguém aqui me provar que isso é uma mentira. Esqueci seu nome. Daniel. Vamos lá. Eu vou falar tranquilamente, aí depois você pode falar. Tá. Você fez só voltando no tempo passado, só para terminar, você fez um anacronismo. Quando Jesus fala tetelestai, está consumado, ali não tem nada a ver com dízimo e oferta. Ele estava pagando o preço na cruz do Calvário, coisa que você não entende. A igreja não é a casa de Deus. Vamos lá. Jesus, lá em Lucas 19, ele chega no templo e a Bíblia vai dizer que ele começa a chutar tudo e fala assim, o seguinte, a minha casa é a casa de Deus, estão fazendo uma casa de negócio, a casa de oração, né? No mesmo capítulo, no mesmo versículo, se você quiser pode abrir a Bíblia aí, a Bíblia vai dizer, e Jesus ensinava todos os dias no templo, Jesus estava exortando. Eu não vejo em nenhum momento Jesus falando assim, parem de ir no templo porque estão roubando, parem de frequentar a sinagoga, no caso do templo, que seja, porque estão defraudando. Jesus é o sumo sacerdote. O que acontecia quando ele ensinava no templo? Só para terminar. Jesus, em nenhum momento, você não vai conseguir apresentar nenhum versículo dentro da Bíblia, até porque Hebreus 10:25 vai dizer que nós temos que congregar, temos que estar com o ajuntamento. Até uma pergunta para você nesse debate. Você se junta com pessoas dentro da sua casa ou você entende que igreja é indivíduo?
individual. Porque assim, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora, igreja, no seu sentido original, é coletividade. Você não crê no céu, porque se no céu o desigrejado estiver lá, você vai ficar lá individualmente. O céu é coletivo. Pessoas vão morar, habitar a Nova Jerusalém. Então você não crê no céu. Tá, você tem que rasgar agora o Novo Testamento. Posso responder? Sim, senhor. Bom, vamos lá. Você começou falando que não tem nada a ver o dízimo com o está consumado. Quando as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou, significa que o sacerdócio levítico acabou. Como eu citei Hebreus 7,5, somente levitas recebiam dízimo, não em dinheiro, mas em alimentos. E qual é o versículo? Qual versículo você está falando o quê? É em Você Mateus. tá falando. Mateus. Tá, então abre lei, por favor. Não, a gente não vai perder tempo com isso. Tá, entendi. Mateus diz claramente que o véu... Você não concorda com isso, então? O véu do templo não se rasgou e as pedras não se fenderam. Se rasgou, mas lá tá assim, ó. A partir do momento que o véu foi rasgado, parem de ir pra igreja, parem de dizimar e parem de ofertar. Quando você tá lê dentro da Bíblia, Hebreus, então não diz tá. claramente que mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Hebreus 7,12. Mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. O dízimo era parte da lei. Sabe por quê? Era necessário o dízimo para que sustentassem os sacerdotes. Apocalipse capítulo No momento... Não. Tiago. Tudo bom? Seu nome é? Ben-Hur. Ben-Hur. Vamos Cara, pro templo, vamos hein? lá. Primeira coisa, quando você falou do véu que foi rasgado e foi Sim. consumado, é E muito as interessante, pedras do né? templo se fenderam. Porque o templo ele era dividido no Santo e no Santíssimo. E ali a gente sabe Sim. que no Santíssimo seria a habitação ali do Espírito de Deus, certo? Certo. Então quando a Bíblia ela fala que Deus ele não habita mais em templos humanos, é justamente porque agora essa separação que existia entre a humanidade e somente o sumo sacerdote poderia ir até o Santíssimo, ele não tem mais esse acesso, porque o acesso se tornou livre ao ser humano. Sim. Então quando a Bíblia apresenta essa ideia de que Deus ele não habita em templos humanos, é justamente porque o acesso se tornou natural a qualquer um que aceita Cristo como seu Salvador. Concordo, 100%. Então, isso é um ponto. Isso não quer dizer que a Bíblia está dizendo, você não pode mais viver num templo, você não pode ter uma igreja. Sim. Até porque a gente parte Mas do a igreja pressuposto- para você é um templo? A igreja, somos nós. Isso aí a Bíblia é muito clara. Tá. Seria porque contrário à Bíblia falou, dizer isso. É que você falou que você não pode ter uma igreja como se a igreja fosse um templo. Só que aí quando nós nos reunimos dentro de um templo, ali ainda continua sendo a igreja. Esse é o grande ponto. Sim. Se a gente começasse a pregar aqui para você e todos nós em oração, aqui se tornaria facilmente um templo também. O porque estaríamos dentro grande disso. problema é essa reunião feita dentro do templo. Dentro dela pode existir mentira? Porque Claro que não. o pai da mentira é Satanás, você concorda? Exatamente. Então, como é que existem mentiras doutrinárias, e a gente falou sobre uma, que é o próprio dízimo, dentro de muitas dessas denominações? E eu vou além. Aí muitos aqui vão dizer, mas eu não participo dessa prática de dízimos. Mas a prática de ofertas também faz parte de uma grande mentira. É igual- Ofertas para sustentar o templo. Você vai nos templos religiosos hoje, eles se unem para receber ofertas, por exemplo, para comprar um ar-condicionado. Sim. Agora vai um irmão lá e fala, cara, eu tô com problema no coração, preciso de 100 mil reais, pastor, para operar meu coração. Sabe o que eles falam? Vamos orar por você, Mas irmão. isso não quer dizer que todos os não templos fazem são como errados. a Quem igreja está errado é primitiva. a liderança. Isso daí não quer dizer que Mas a igreja você já está agindo de forma indevida. viu hoje alguém nos templos... Boa, obrigado. Chegou. E aí, bro? E aí, você tá bem? Então, Thiago, eu acho que você tem muito problema Vamos falar de templo, no né? templo. Tá. Você faz alguns anacronismos e você tem muito essa questão apegada à semântica. Por exemplo, todo mundo aqui entende que a igreja somos nós e que nós somos o templo. Certo. Só que a ideia é, lá na minha casa cabem umas 15 pessoas, né? Aí eu como pastor, não seria melhor um templo onde as pessoas ficam mais acomodadas? Então, eu vou Agora, puxar se a alguém pergunta. acha que o Deus está dormindo lá dentro do templo, então aí vamos é além. errado. Ninguém concorda com Cristo isso. mandou alguém construir templo e executar culto dentro de templo? Fazer Então- oração dentro de templo? Entregar dízimos e ofertas? Mandou? A questão do anacronismo é por quê? Beleza. Porque Cristo não mandou um monte de coisa. Por exemplo, Cristo não mandou fazer dieta e beber 4 litros de água por dia. Eu faço. Mas ele é o que? Nutricionista agora? Hã? E ele era nutricionista? Exatamente. Mas você Esse tá é o falando- mas anacronismo você que tá você falando de um faz. tema religioso, você Então, tá falando de um culto. naquele tempo... Cristo ensina você Eu a entendi, orar. ó. Cristo ensina você no a ano orar. 70, no ano 70, Não, o templo... Cristo te ensina a No orar ano 70, o templo foi destruído. Isso já mostra... pela própria a- profecia de Cristo. Isso já mostra a perseguição que a igreja estava sofrendo. Como que vai abrir... Pera, mas a igreja faz... Como que vai abrir O templo era parte na da época? igreja? Não, Thiago. As igrejas se reuniam nas casas, escondidos, porque havia perseguição. Não dá pra você falar assim, Eu só- eles não fizeram um templo, porque Eu na só não época havia entendi, Israel, perseguição. eu só não entendi. Você falou que o templo foi destruído. Igual a Só me irmã- explica a- rapidinho. Não, eu vou Você explicar. falou que o templo foi destruído. Isso mostra a perseguição da igreja. Foi isso que você falou. O templo reflete a igreja? Eu não falei isso. Eu falei que a igreja não construía templo naquela época, se reunia escondido, porque, como a irmã mesmo falou aqui,
A irmã, minha esposa, trouxe aqui que em alguns países onde tem o islamismo ali, Sim, o que acontece? Não. Eles se reúnem escondidos. Se houver uma perseguição aqui, por exemplo, o comunismo instalar aqui no Brasil, nós vai ter que se esconder, meu E irmão. eu digo mais, a perseguição não era feita só pelo islamismo. A perseguição era feita pelos próprios judeus, que chamaram Cristo de seita do Nazareno. A Bíblia fala que como os hoje saduceus e você os fariseus chama. eram inimigos e se juntaram para ir contra Cristo. Exatamente. Mas a questão é, Ó, aonde eles está na Bíblia chamavam- que entrar num templo é pecado? Não, mas eu não tô falando que entrar no templo é pecado. Eu tô Então falando Deus que habita você lá. sustentar Deus um habita templo no físico templo. em templos feitos por mãos humanas, Atos 17. Se eu tô lá no templo, Deus está Atos comigo? 17 Deus deixa habita claro. lá. Deus habita em você. Você precisa de ir para um templo para que Deus habite em você? Eu preciso me reunir com os santos. De forma... A reunião... Então, e você sabe para quem era essa carta, a qual ele mandou? Era para os hebreus, para os próprios judeus. Como era a reunião deles, as quais ele falou, não caiam nas práticas antigas. Eram as reuniões que eram feitas no templo, com os sacerdotes. Era a lei de Moisés. Tiago, você falou de Hebreus 7. Vamos falar em Hebreus 10, 25, que fala que todos têm que congregar. Exatamente. Até para A ca- celebrar. Então, vamos Peraí, lá. deixa eu A começar. carta é Eu comecei pra a falar quem? da Bíblia, Não, você é pra- é interrompe porque a vocês palavra. entram em Vamos vários quebrar assuntos. princípio. Você A quebra carta é princípio, pra chama quem? de Só pra mentiroso. confirmar. Você quebra princípio. Então, Não, vamos lá. eu só tô fazendo uma Hebreus pergunta que você responde 10, com uma palavra. 25 fala que você tem que congregar. Você tá falando de carta aos Hebreus. Atos 2, 46 diz o quê? Persevera no templo e em casa e traga o alimento. Pega a direção no templo. Eles são cheios do Espírito Santo no templo. Você está Então querendo tá. anular um templo. Você tá dizendo o que- prédio, você não você pode tá ficar falando que- preso você tá no falando- prédio. você tá falando que agora, eles- onde tem a presença, o homem mais sábio, Então Salomão, tá. em 1 Reis 8, diz assim, ó, celebrai-vos a presença de Deus Vamos lá, no vamos templo. lá. Você tá Você não falando tem que- a presença de Deus, porque se tivesse, você ia congregar no templo. Esquece pastores picareta, Tá bom. esquece líderes Posso sem responder, vergonha. então? Você tem Ó. que congregar para você sentir a presença Primeiro, de Deus. Essa carta foi aos hebreus, ao povo judeu. Sim. Qual eram as práticas do povo judeu? Templo, sacerdócio, dízimos, ofertas para sustento do templo, sumo sacerdote, sacrifícios de animais. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixe de congregar para que aqueles que estejam fracos voltem às práticas antigas. Quais eram as práticas? Sacerdócio, templo, A prática antiga é o que você está sumo fazendo agora. Não, É o por que isso que você não faz? congrega. Deixa eu falar. Em Atos, vamos em Atos. Qual era a Atos prática 2, dos 46. hebreus? Então Isso é bom? Só me responde, Atos qual 2, era a 46. prática dos hebreus? Hein? Qual Tem era a que prática dos congregar. hebreus? Vamos Não, congregar, a prática perseverar. Qual era a porque senão você prática fica do fraco povo na judeu? fé, cara. Qual era a prática do povo O judeu? dia que você tiver o Espírito Você não Santo, você sabe vai responder, congregar. tá vendo? A prática dos O judeus... dia que você tiver o Espírito Eu vou Santo, você vai finalizar pro congregar. pessoal... Posso finalizar pro pessoal entender aqui? Prática dos judeus era sacerdotes, sumo sacerdote, templo, sacrifícios de animais, dízimos e ofertas. É exatamente o que ele faz hoje. E quando eles falam para congregar, para que não fiquem fracos e voltem a tais práticas, que é dízimos, ofertas, templo, eles estão falando para que eles se reúnam e se fortaleçam e não voltem a praticar o que os hebreus faziam. A carta é aos hebreus. Agora, quando ele fala que eles, em Atos 2, eles iam até o templo, você acha que eles estavam pregando a favor do templo? Em Atos 4, sabe o que acontece? pegando direção Ah, pra é? casa em casa. Em Atos 4, então... Vai bater nas portas, o cara fala, ô porteiro, Então ô vamos, carteiro, então você não leu a Bíblia, sabe por quê? direção. Você usa um versículo separado, porque em Atos 4, sabe o que acontece? Eles convertem 5.000 pessoas e são presos pelos guardas do templo. São cheios do Espírito Santo no templo, né? Dentro do banheiro. Não, mas presos pelos guardas do templo, amigão. São presos pelos guardas. Ah, é? Então se eles estavam, então me responde, ó. Se eles estavam pregando a favor do templo, por que que os sacerdotes, ó, é uma pergunta. Posso fazer só uma pergunta? A última pergunta pra ele, ó. Não, eu tô assim. É Marcos, né? Ivan. Ivan, ouve só minha pergunta. E responda a minha pergunta. Não, só vou ouvir. Se eles se reuniam e pregavam a favor do templo, por que em Atos 4 eles foram presos pelos guardas do templo a mando dos sacerdotes do templo? Por que que eles foram presos pelos próprios que compartilhavam ali a ideia do templo? Porque quem tem a presença de Deus é perseguido como você persegue todos que estão aqui. Mas eles não estavam a favor... Mas não estavam a favor do templo? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Eu não posso desprezar 2000 anos de história e acreditar naquilo que você está falando e simplesmente pegar todos os reformadores pais da igreja, amassar e jogar no lixo. Vieram pessoas antes de nós, né? A palavra religião... É mais fácil acreditar neles do que na palavra de Cristo que está aí, né? A palavra religião vem de um termo latim... É mais fácil acreditar em doutrinas humanas do que nas palavras de Cristo que estão aí também. Então a gente despreza tudo aquilo que a gente falou e faz teologia do zero. É mais fácil acreditar nas doutrinas dos homens do que ver o que Cristo ensinou, que nunca mandou construir templos, essa Bíblia que você está segurando aí, ó, manda pessoas fora do judaísmo. Thiago, essa Bíblia que você está segurando aí, foram muitas pessoas que traduziram essa Bíblia em português, você tinha que pegar essa Bíblia e guardar. Você não, é sou católico? protestante. Ah, tá, porque então, mas agradeça aos católicos, então, por isso. Tudo bem, mas eu tô falando... católico. Então por que você não vira católico? Eu já fui católico. Então tá bom. Eu já fui católico, Vamos já lá, fui protestante o e hoje estou seguinte, liberto sobre disso. religião. A palavra religião vem de uma palavra latim, religare, que significa o homem que é conectado com Deus. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, vai nos dizer, ó. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Peraí, vou terminar, você vai falar. E guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a Bíblia fala que existe uma religião. Ó, qual é a religião? Peraí, de novo aí, Jesus cara. não combate religião, Jesus combate os religiosos. Você tem que pegar esse texto da Bíblia, esse versículo e riscar da sua Bíblia. Então... Mas você existe uma religião, o amor ao próximo, religião pura que e é imaculada. Que é o que eu prego. Mas você é pastor pra pregar? Ó, eu não preciso ser pastor pra pregar. Pregar significa falar. Mas você prega pra quem? Pra porta do quarto qualquer lá? Um pode falar pra qualquer pessoa. Você não vai pra igreja. Qual é o mandamento do ID? Ah, então eu só posso pregar se eu estiver dentro do templo. Mas, ó, você se reúne com pessoas dentro da sua casa? Essa é a pergunta. Você se reúne com quem? Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, na minha casa mesmo. Somos 3. Aí você faz culto dentro da sua casa. Ele manda você se reunir com 50, 100. Ele fala onde 2 ou 3. Sim. Sabe por quê? Porque isso é a verdadeira igreja. A igreja não tá em você se reunir com qualquer pessoa que você nem conhece. Você é um religioso. Mas a religião... Porque a palavra religare fala o homem que é religado com Deus. Então, o homem que é conectado. Perfeito. Só que você está citando a religião, comparando isso com a religião protestante, que é cheio de dogmas, doutrinas. Então, Thiago, você se declara a igreja de Cristo, né? Sim. E você tem ganhado muitas almas para Jesus? Você acredita nos milagres que nós fazemos? Não, me responde a minha pergunta. Você tem ganhado muitas almas para Jesus? Eu acredito que muitas. Muitas se converteram através da sua palavra? Muitas. E você sabe como é que Muitas anda os seus mesmo. irmãos que se converteram, se pararam de beber, se recaíram? Porque Sharon, a gente vê Paulo escrevendo quando está de longe, para avisar o povo, olha, ajuda eles Você aí. acredita no O Espírito irmão está Santo? fraco, ajuda a levantar. Você acredita no Você Espírito acha que Santo? você é igreja, mas você não ajuda ninguém? Você acredita... Mas você sabe quem eu ajudo, não? Você passa sua vida inteira na internet, você não mostra um culto religioso na sua casa, nem estudo bíblico. Mas eu não Eu concordo... tenho certeza que se você fizesse, você Mas ia eu não postar. concordo. Sabe Você ia por quê? lá, ó, gente, estou fazendo uma Mas sabe reunião por com os quê? meus irmãos Porque aqui em eu Cristo. enxergo o Espírito. Que igreja que é Vocês você? só enxergam o Você é físico. vazio, sabe quem você é? Sabe o Você que é vocês Saulo. fazem? Você persegue a igreja de Cristo vazio. Um dia Jesus vai ir ao seu encontro, vai fazer que nem Saulo, vai abrir a sua mente. Eu creio que Deus tem uma obra na sua vida. Sharon, sabe e aí quem você vai você é? enxergar o Você é verdadeiro Nicodemos. evangelho. Você é exatamente você como tá Nicodemos. por fora, você nunca enxergou a Você- verdade na sua vida. Sabe o que aconteceria se Cristo voltasse hoje? Você seria a primeira a apedrejar ele. Sabe Eu? por quê? Sabe por quê? Você? Sabe por quê? Você é uma igreja vazia. Porque você segue como os fariseus. Sabe que você é amante Você de si só mesmo. enxerga, Você é você só amante de enxerga, si mesmo. você só enxerga Você é o o dono físico. da sua verdade. Sabe por que você não vai no templo? Você só Porque enxerga você o é mão físico. fechada. Você Não. fala do pastor que Eu não- rouba as ovelhas e você, o coração Eu tá vou no fa- dinheiro. Posso falar a Porque eu não palavra? vejo você Ó, arrumar, posso ajudar falar- ninguém. Posso falar a palavra que Cristo diria pra você? Ah. Quando Cristo voltar naquele grande dia, ele olhará religiosos como você, que sustentam um templo Eu não igual sou você. religiosa, posso eu sou falar? a igreja de Posso Cristo, falar? pode falar. Quando você sustenta o templo físico, Cristo vai olhar pra você e vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito. Sabe por quê? Porque vocês me viram com fome, com frio e com sede e não me Então ajudaram. quando você Sabe? ganhar alma, Deixa eu você vai terminar. levar pra sua casa? Sabe por quê? Você ajudou O mendigo, templo físico. a prostituta e não tá lá ao na sua verdadeiro casa. templo. Você é aquela que vai Me chegar. fala quem largou. Cristo, eu profetizei em teu nome. Posso finalizar? Cristo, eu profetizei em teu nome. Eu profetizei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Aí ele vai dizer pra você, fiz apartai-vos de culto mim que eu não te físico, conheço, eu porque fiz você não fez culto nada. físico, eu fiz culto físico, eu atraí almas pra É? você. Ele vai falar, apartai-vos de mim, E sabe você por quê? ganhou que alma? Você atraiu quem? Ninguém. Pessoas como a Sharon aqui, eles praticam culto físico porque não enxergam o espírito. Cristo nunca mandou ninguém fazer isso. O que eles fazem são doutrinas religiosas. Quando Cristo voltar e simplesmente naquele grande dia, eles vão olhar e vão falar: Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome, eu fiz culto físico, eu fiz isso, fiz aquilo, coisas que Cristo nunca mandou fazer. Cristo vai olhar para essas pessoas e vai falar assim: olha, aparta-te de mim, malditos, que eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque
Eles viram pessoas, os verdadeiros templos, com frio, fome e sede e não ajudaram, sustentaram o falso templo. O dízimo que ela botou a mão no bolso e bateu aqui é para sustentar o templo de pedra e não para sustentar os verdadeiros templos, que são pessoas que é o que eu prego. Eu prego a ajuda ao próximo. Eles pregam aqui o sustento do templo de doutrinas e de líderes religiosos. Vamos lá. Tiago, quando você cita Mateus capítulo 7, Senhor, eu curei no teu nome, profetizei no teu nome, está se referindo ali aos falsos profetas. Por exemplo, em um debate que nós tivemos, você falou que Deus não cura. Só que esse texto, as pessoas estão falando, eu curei no teu nome. Claro. Então, mas Deus Porque cura ou ali- não cura? porque ali ocorreram Deus cura curas nos dias de físicas. hoje? Porque ali ocorreram fugas físicas. Eu te pergunto, se você for no Airbnb, por exemplo, Ah. ficar 2 dias, você vai reformar, botar televisão, você vai botar uma cama nova e móveis planejados no Airbnb? Eu tenho que entender o que tem a ver com o tema. Só pra O que entender. tem a ver, sabe o que É. significa? Que a vida que você vive hoje fisicamente, ela é finita. Cristo te deu a vida eterna. Eterna. Por que que ele vai se preocupar hoje, na graça, em curar você de uma enfermidade, sendo que ele já te deu a vida Então, eterna, quando a minha cara? mãe tinha, Quando a você minha mãe fala tinha isso, câncer, ela foi curada, foi placebo, não foi crianças Deus, então? nascem muitas vezes com câncer e morrem. Então Deus, você ele traz um Deus continua injusto. curando Deus nos dias curou de a sua hoje, mãe e abençoando Deus- nos dias de sabe hoje. sabe como você eu cai? creio que Deus cura, que curou Deus a sua liberta, mãe. porque Então Deus você habita serve hoje um nas Deus. pessoas agora. Ô, Nem Israel, na época que Jesus então, estava cara, aqui, como é Jesus que curou você- todas as então, pessoas como é do que você mundo. explica? Mas Deus não pode curar, então? Ele pode, Pô, então se for da você- vontade dele. Olha a contradição. Que a vontade então dele ele é um seja Deus feita. injusto pra caramba, velho. Por que Deus é Ele é um Deus injusto? injusto. Tem um filho. Jesus curou? Tem um Jesus filho que curou. tenha câncer e Vamos esse lá, filho Jesus morre. Curou. Jesus curou. Tenha filho. Jesus ó, curou, Tem Thiago. um filho que Jesus tenha câncer curou. e seu filho morre. Eu vou fazer Você uma vai pergunta falar pro que Deus Thiago, é ele não vai injusto, cara. responder, mas eu vou continuar fazendo. Jesus curou? Claro. Ele curou todas as pessoas do mundo? Ele vem ensinar coisas Responde. físicas. Tô te respondendo, Ah, velho. É o lambarim ensaboado. Não. Jesus curou todas as pessoas do mundo? Jesus, quando curou, é isso que você quer ouvir? Curou todas as pessoas Olha do aqui. mundo? Não, eu quero que você me responda sua opinião, sua porque visão. ele veio ensinar coisas físicas pra mostrar os Jesus espirituais. curou. Tinha um propósito. Jesus curou. Você falou que sim. Ele curou todas as pessoas? Não. que Ele não. foi injusto? Ele tinha um propósito. Então você não pronto. entendeu, você não Ai, entendeu o meu Deus do propósito céu. dele. O propósito de Deus hoje, quando cura alguém... Na é o graça, pro- meu Ah. amigo, o propósito era a graça. Você tá negando a Então tá. graça. Eu Você tô- tá negando, eu tô negando a graça, cara. Você tá negando, Eu tô negando você a tá graça? negando a salvação eterna. Mas por que eu tô negando a salvação interna? Por que você tá querendo a vida Você mandou a física, irmã pro velho? Você inferno. tá querendo a vida O joio e o física. trigo é Jesus que vai separar. quer- Você falou que ela vai pro Você inferno. tá amando a vida física, Você cara. falou assim, eu sou dono do Você céu está, e a irmã você vai tá pro amando inferno. a vida física, velho. Você tá amando o corpo Eu físico. não tô amando a cura física, Claro eu tô falando que, tá. Deus cura nos dias de hoje. Você quer cura física, você tá amando o corpo físico, cara. Você não acredita no espírito e nem na vida eterna. Tiago, você viu algo que Jonathan Edwards não viu quando ele pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, ele pregou dentro de uma igreja. Charles Spurgeon, peraí. Uma o igreja pra peraí, você é um peraí, templo físico, peraí, então. Peraí, o príncipe Não, dos pregadores... uma igreja é um templo físico. Só pra gente dar Não, continuidade. isso aqui já tá sendo... Não, eu só tô te perguntando. Você falou que ele maçante. pregou dentro de uma igreja. Nós somos a igreja, Mas quando você nos falou reunimos, dentro. Mas você falou dentro. Mas nós podemos estar Dentro dentro de alguém? um local. Dentro de alguém? Nós podemos estar dentro de um Não, ambiente. você falou dentro de alguém. Nós podemos estar dentro de Tá. um ambiente. Vamos lá, eu corrigi. Beleza. Charles Spurgeon pregava dentro de um templo com pessoas que estavam reunidas lá, que ouviam a mensagem Certo. do evangelho. Então, você está descobrindo algo que nenhum pai da igreja, que nenhum reformador descobriu Eu na acho que história. vocês não Você descobriu entenderam agora no ainda. século de Eu acho que 20. vocês não entenderam que o meu problema não é se reunir. Ah. É muito bom se reunir. Nós Se é hoje bom, por estamos que que você, reunidos então, não aqui. vai? O problema é sustentar dogmas que são mentirosos Agora, ó, dentro da presta religião atenção, e Moisés, que ó, vocês enxergam de presta forma atenção, O física. tema aqui é Jesus é o único pastor, certo? Sim. Jesus, ele é o nosso sumo pastor, isso tá dentro da Bíblia, lá em João 21, do 15 ao 17. Só que o que ele vai dizer para Pedro? Pedro, apacenta as Sim. minhas ovelhas. Claro. Você é pastor de você mesmo dentro da sua casa? Quem que é o seu pastor? Claro. Só Cristo. E aí, Vamos entender? como que funciona? Vamos entender. Sacerdócio levítico. Tá, Sumo sacerdote, Tá. sacerdotes, templo, dízimos, ofertas e sacrifício de animais. certo. Acabou-se os sacrifícios de animais, você concorda que Cristo foi o sacrifício? Certo, o único Você sacrifício. concorda? Você mediador concorda entre que Deus ele e é os o homens. sumo sacerdote? O único sumo sacerdote. O único Sumo Só sacerdote. existia um sumo Tá, sacerdote. sim, sim, sim. Tá? certo. Na época era Caifás fisicamente, Cristo espiritualmente. Tá. Quem são os sacerdotes hoje? Então tá, porque quando Paulo morre, ele discipula Timóteo para Não, dar eu te fiz uma continuidade no pergunta. Quem ministério. são os sacerdotes hoje? Os sacerdotes são pastores, mas existe o sumo Os sacerdote. sacerdotes Não, presta são atenção. todos os que Existem- seguem a Cristo. Não, ó, existe São peraí, todos, o pastor todos. na igreja evangélica, o padre na igreja católica. Só que nós entendemos que existe um que está acima de todos. Cristo Nós, tá foi bem entendendo? claro. Existe um que está acima de todos, só que, ó, Jesus ele falou pra Essa Pedro, foi a discussão dos apóstolos no momento da ceia.
quem será acima? Qual é a hierarquia Tá, entre e nós? quando ele fala pra Cristo Pedro, que chegou eu e falou falei, assim, Thiago, para com isso, o maior Thiago, de vocês será o menor. então Sabe o que responde ele isso fez aqui. ali? Ele quebrou a hierarquia. Responde isso aqui pro Não há pessoal vir hierarquia. aqui também e falar, ó. E quando ele fala pra Pedro, apacenta as minhas ovelhas, o que isso quer dizer? As minhas ovelhas. Um só pastor em João 10 e uma só igreja. Tá, Hoje vocês são mas divididos aí, se em... Jesus é o único pastor, por que ele falou isso pra Pedro? E aí, responde dentro Justamente, da Bíblia. todos nós somos sacerdotes. E Pedro, e Todos. quando Jesus falou pra Agora, Pedro, quando ele fala para apacenta as Pedro, minhas sabe o que ovelhas. acontece? Efésios 4:11. Ele deu o sopro do Espírito nos próprios discípulos. Ele escolheu pessoalmente os discípulos e deu a missão de apóstolos, pastores, doutores, entre outras coisas. O próprio Cristo deu a unção de pastores para os discípulos, não foi para todos. Sabe por quê? Em Efésios 4:13 existe um prazo de validade que é até que os apóstolos e discípulos cumpriram a sua missão e os apóstolos que receberam o próprio sopro do Espírito fizeram o seu papel. Hoje todos nós somos irmãos iguais e os que seguem a Cristo são todos, de acordo com a Bíblia, sacerdotes.